Olá a todos, sejam bem-vindos a mais estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre a lição 12 da Escola Sabatina, Esther e Mordecai. Logo mais, damos continuidade, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos dê a tua sabedoria para aprender a tua mensagem, livra-nos de todos os males, perdoe pelas falhas e pecados cometidos, nos ajude a ser luz, nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Pai. O verso para memorizar: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Um dos relatos mais inspiradores da Bíblia a respeito do ministério transcultural é encontrado no livro de Esther. Muito tem sido escrito ao longo dos milênios sobre esse livro, e até hoje muitos judeus celebram o Purim, com base em Esther 9:26-31. Esther e seu primo Mordecai eram judeus que viviam em Suzã, capital do Império Persa. Por alguma razão, ao contrário de outros judeus que haviam retornado a Judá, eles, juntamente com outros, permaneceram na terra de seu cativeiro. Então, por meio de uma série de providências, Esther se tornou rainha. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther 2:17. Foi nesse papel que Esther, mesmo que um pouco relutante, desempenhou uma função importante na história bíblica. De modo singular, essa história mostra como o povo de Deus, mesmo em cenários estrangeiros, pode testemunhar da verdade. Para o estudo dessa semana, leia o livro de Esther e reflita sobre ele. Você vai perceber que a lição ela está em grande parte focada em Esther. Então a intenção é a leitura de Esther. Então, para quem não leu, né, eu sugiro que leia o livro como um todo, né, leia o livro todo de Esther e vá fazendo anotações de repente, né, para entender melhor. Nunca é fácil ser exilado numa cultura estrangeira. Pode ser difícil compreender que os judeus enfrentaram. Nós estamos na lição de domingo, cativo em uma cultura estrangeira. Então, pode ser difícil compreender o que os judeus enfrentaram, primeiro sobre os babilônios e depois sobre os persas. Com exceção dos habitantes da ilha britânica de Pitcairn, onde todos são adventistas do sétimo dia, nenhum de nós, por exemplo, vive em um país adventista em que os próprios de nossa fé são, até certo ponto, a lei da região. Mas antes de ser deportado, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios de sua fé também estavam resguardados na lei da terra. Pense em como deveria ser fácil ser fiel a Deus. Nunca foi fácil ser fiel a Deus, né? Nós não devemos ter essa visão de que para os judeus era fácil ser fiel a Deus na teocracia, porque constantemente nós vemos ali que se levantavam rebeliões, né? Assim como nós vemos, né? Dentro da igreja se levantam rebeliões, muitas vezes piores do que entre aqueles que estão fora. Então nós vemos que não é bem essa questão, mas que, obviamente, quando você está num local hostil à sua fé, é muito mais difícil você seguir, né? Por outro lado, a história sagrada nos mostra que, sejam quais forem os decretos da terra, mesmo os que favoráveis à fé, a fidelidade vem do coração, do interior. Caso contrário, o pecado, a apostasia e a ruína certamente se seguirão. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio do povo. E quais são os mandamentos ensinados por homens? Aquilo que não está na Bíblia, não é? Então, por exemplo, se nós ensinarmos para as pessoas que não importa a vestimenta que elas usem, não importa que elas usem vestimentos sensualizados, que não tem problema, apesar disso contrariar todos os princípios bíblicos. Se eu disser para as pessoas que ela encheu o rosto de maquiagem e prejudicar a respiração da pele, fazendo com que o rosto fique cada vez pior e que ela tenha que usar cada vez mais, em mais tempo, maquiagem para cobrir as imperfeições do rosto. Se eu disser para as pessoas que não importa o que ela coma, o que ela beba, que lutar para ter uma alimentação cada vez mais saudável, considerando a alimentação cada vez mais prejudicial que nós temos, refrigerantes, embutidos, alimentos com um excesso de conservantes, que isso seja um perfeccionismo na área da alimentação. Então, isso são mandamentos de homens. Dizer para as pessoas que elas estão erradas em fazer o que é mais coerente com a fé que elas praticam, não é? Dizer que músicas cheias de bateria, músicas que imitam as músicas seculares,
Não há mais uma distinção clara entre músicas religiosas e músicas seculares. Dizer para essas pessoas que uma música com cada vez mais percussão é benéfica, isso é ensinar mandamentos de homens. E é justamente o que a Bíblia não quer que façamos. Esther é um grande exemplo de uma pessoa que se manteve fiel ao que Deus quer em um ambiente hostil. E muitas vezes nós, para não termos um ambiente hostil, estamos cada vez mais adaptando o nosso povo às circunstâncias que Deus não quer que façamos, né? Em contrapartida, para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. Obviamente, nós vamos agora falar de Daniel, que é uma pessoa que não escolheu estar ali naquele ambiente totalmente desfavorável, né? Ele não escolheu estar ali o tempo inteiro. Então, obviamente, não é uma pessoa que voluntariamente ficou ali, é uma pessoa que teve que estar ali, né? Daniel 1, 3 e 6. Então, vamos lá. Daniel 1. Vamos ler o comentário primeiro, né? Não importa quem somos ou onde vivemos. Estamos imersos em um ambiente que, até certo ponto, pode ser um grande desafio para a nossa fé e testemunho, seja pelas leis, cultura ou por ambos. E esses relatos em Daniel, embora tenham tido um final feliz, entre aspas, revelam que, apesar de estarem sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse terminado bem, não há dúvida de que esses homens teriam feito o certo. Então vamos lá. Primeira grande diferença entre o que aconteceu na vida de Daniel e o que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós voluntariamente ficamos em um ambiente hostil desnecessariamente, para benefícios pessoais, e não porque queremos pregar o Evangelho. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, justamente por sabermos que ambientes hostis prejudicam a nossa vida no Evangelho, educação dos filhos, etc., justamente por isso nós devemos buscar um ambiente mais propício ao nosso descanso, à nossa tranquilidade, ao nosso fortalecimento espiritual, para podermos aí evangelizarmos nesses ambientes hostis. E inclusive para seguir leis mais duras contra o Evangelho e culturas mais hostis, é que precisamos, como povo, buscar ambientes mais tranquilos para, em conjunto, nos fortalecermos, né? Então, veja que não existe nenhum argumento para invalidar a pregação, por exemplo, sobre vida no campo, né? Então, e muitos podem usar essa lição com esse intuito e, assim, não é o correto, porque a intenção aqui não é pregar contra a vida no campo, justamente ao contrário, né? Nós vemos as distinções muito claras entre o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com Esther, né? O povo que era escravo, o povo que vivia ali sob dificuldades tremendas, e muitas vezes nós que voluntariamente permanecemos em um ambiente prejudicial. Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, entregou a Joaquim, rei de Judá. Então veja, aqui é um ambiente de escravidão, que você pode ler Daniel, você já deve conhecer Daniel, mas você pode ler o capítulo 1, né? Daniel, ali diante do erro, ele não usou a cultura para justificar o seu erro de se alimentar de forma errônea, pelo contrário, ele se manteve leal ao seu princípio, né? Ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, infelizmente, né? Daniel 3. Rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Então você pode ler aqui a história de Misael, Ananias e Azarias, que não se curvaram, mesmo sob ameaça de morte, eles não se curvaram, eles não disseram simplesmente assim, e possivelmente alguns disseram para eles assim, mas você é perfeccionista, né? Você acha que todo mundo aqui tem que morrer só para não se dobrar, não se curvar perante uma estátua? Né? Qual é o problema? Você está sendo muito inflexível, você é fanático, vocês são isso, Provavelmente eles devem ter ouvido algo parecido, né? Acredito que se você quer ter uma vida assim, mais leal a Deus, você já deve ter ouvido esse tipo de coisa, né? Muita gente deve ter colocado eles como fanático, né? Você não ouve esse tipo de música, você é um fanático, né? Você acha errado se vestir dessa forma, você é um fanático. Você acha que você ficar pregando a reforma da saúde, aquilo que faria com que as pessoas nos vissem de forma muito diferente, que traria a cura de muitas doenças de forma natural, como muitas vezes pessoas que fazem detox, pessoas que passam a viver uma vida crudívora, de alimentação crudívora e experimentam coisas fantásticas na sua vida, você é um fanático. Então, infelizmente, muitas vezes nós nos enfraquecemos porque estamos o tempo inteiro ouvindo esse discurso antibíblico
né, dizendo que as pessoas que fazem isso são legalistas, né? É um termo que nunca ninguém sabe. Se você apertar ali e pedir para a pessoa explicar, você vai ver que muitas vezes vai esbarrar assim: eu acho que você é legalista porque você não me deixa fazer determinadas coisas que eu quero. Muitas vezes esse é o discurso, né? E Daniel 6, por fim, né, de 1 a 9: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, né? Daniel sobrepujou os príncipes, presidentes e príncipes, né? Então eles procuravam achar ocasião contra Daniel. E todos os presidentes, capitães, conselheiros concordaram em promulgar um edito confirmando a proibição de, num espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer outro deus que não fosse o Deus de Israel. E aí aquele que fizesse isso seria lançado na cova dos leões, né? Foi confirmado. E Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, veja só, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos. Ele sabia do significado disso. Muitas pessoas poderiam ter dito para Daniel assim: você é um fanático, são só 30 dias, o que custa você deixar de falar com Deus por 30 dias e depois voltar? Você é um fanático, você é um perfeccionista, você é um legalista. Achar que os servos de Deus que deixarem de falar a Deus por 30 dias estão errados é ser legalista, é querer... Ninguém é perfeito, nenhuma igreja é perfeita, ninguém vai conseguir obedecer. Você já deve ter ouvido esse tipo de discurso para justificar os erros e os pecados voluntários das pessoas, né? Então, Daniel sabia do significado disso. Ele sabia que se ele cedesse nesse ponto, ele teria que ceder em outros, e não era para ele ceder em nenhum ponto, né? Ele tinha que confiar em Deus. Ele não cedeu. E ele sabia que vale mais obedecer a Deus que aos homens, mesmo com o risco a que estava sujeito. E ele deve ter sido chamado de perfeccionista, deve ter sido chamado de legalista, de radical e uma série de outras coisas, né? Vivendo num palácio estrangeiro, finalmente após a queda de Babilônia e a ascensão da Média Pérsia, muitos dos judeus puderam retornar às suas terras ancestrais. Mas nem todos regressaram, alguns permaneceram onde estavam vivendo há uma geração ou mais. Com esse pano de fundo, temos um pouco do contexto da história de Ester. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, é nesse lugar que a narrativa bíblica se desenrola, o Império Persa sob o governo desse rei. No capítulo 1, a rainha Vasti perde o favor do rei, o que o leva a procurar outra rainha, que substitui a desfavorecida Vasti. É nesse contexto que Ester e seu primo Mordecai aparecem pela primeira vez. Leia Ester 2, de 1 a 9. O que esses versos dizem sobre a situação de Mordecai e Ester? Vou deixar aqui pronto Ester 2 e vamos ler o comentário. Parece que Mordecai, como oficial real, estava sentado ao portão do palácio e residia parece que Mordecai, como oficial real, estava sentado ao portão e residia na cidade de Suzã com sua filha adotiva ou prima, Ester. Por causa da posição deles e por viverem ali, estavam imersos na cultura persa. Essa deve ser pelo menos parte da razão pela qual Ester foi escolhida para ser apresentada ao rei. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então vamos lá. E depois, já vamos emendar com o restante, né? O que aconteceu e por que Mordecai daria a ela a ordem de não revelar sua nacionalidade? Embora o texto não diga exatamente o porquê, não é difícil adivinhar. Como estrangeiros em uma cultura e religião estrangeiras, que veremos podiam ser hostis, foram sábios em manter silêncio sobre a sua família e seu povo, o que não significa que ela manteve silêncio sobre os seus princípios. Existe uma diferença muito grande, né? Passadas essas coisas, apaziguado o furor do Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei: busquem para o rei moças virgens e formosas, e põe o rei oficiais em todas as províncias do reino, que ajunte todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus enfeites. A moça que parecer bem aos olhos do rei, reina no lugar de Vasti. Isso pareceu bem aos olhos do rei. E ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, de Quis, homem benjamita. Fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Esse criara Radassa, que é Ester, filha de seu tio,
porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. Morrendo seu pai e mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu que, divulgando o mandado do rei e sua lei, ajuntando-se moças na fortaleza de Suzã, os cuidados de Hegai, também, Hegai ou Hegai, né? Não sei exatamente qual seria a pronúncia exata, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante ele, por isso apressou para dar-lhes enfeites, quinhões e também 7 moças de respeito à casa do rei, e a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Então, esse é o questionamento que a lição faz, né? Assim, estavam no ambiente hostil e ali estavam traçando estratégias, né? Passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio. Aliás, isso é descritivo e não prescritivo. Isso não tem a intenção de dizer que precisasse necessariamente ser dessa forma, mas que ocorreu dessa forma. Passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para informar como Esther passava e o que sucederia. Chegando a vez da moça de cada moça, para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto desejava, que ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, Hadassah no caso, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos, quanto a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei amou Esther mais que todas as mulheres, alcançou perante ele graça e benevolência mais que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes, servos, e era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presente segundo a generosidade do rei. Deu alívio às províncias, fez presente segundo a generosidade do rei. Então veja aqui como ele já estava se modificando, né? Então, isso aqui não pode ser visto como algo comum, né? Algo que ele faria de qualquer forma, não. Não é coincidência que ele tenha amado Esther, colocado no lugar de Vasti, e que isso seja relatado de imediato. Reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenava, porque Esther cumpriu o mandado de Mardoqueu quando a criara. Naqueles dias, assentando Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Bom, a partir daqui, você pode continuar a leitura do capítulo 2, você vai ver como Deus foi trabalhando, como Mardoqueu foi cada vez mais ganhando a confiança, como Esther também, Hadassah no caso, chamada de Esther aqui, também foi ganhando a confiança, e essa confiança foi usada para engrandecer a Deus e não engrandecer a eles mesmos, né? O testemunho fiel de Mardoqueu, Esther 3, de 1 a 15. O que aconteceu e por quê? Em Esther 3, lemos que o rei Xerxes, Assuero, honrou Amã e deu-lhe alta posição e pleno poder. Todos foram informados que deveriam se curvar diante de Amã. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. A Bíblia não dá a razão pela qual Mordecai não se ajoelhava diante dele, mas sabemos o porquê. Ele era um judeu fiel e não estava disposto a homenagear um descendente de Agag, a Malequita, de um povo inimigo de Israel desde o êxodo. Como o judeu fiel se ajoelharia diante de uma Malequita ou adoraria alguém além do Senhor? Então os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo a ordem do rei, as ordens do rei? Embora não saibamos em detalhes como ele respondeu, o verso seguinte diz que ele lhes tinha declarado que era judeu.
Com essa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como era adorador do Criador dos céus e da terra, ele não podia adorar um ser humano pecador. Sem dúvida, Mordecai, até certo ponto, testemunhou de sua fé, a qual ele aderiu tão fortemente que colocou em perigo a si mesmo, infelizmente a outros. De Daniel e seus companheiros brilhou uma forte luz em meio à escuridão moral das cortes reais de Babilônia. Ellen White, Advent Review and Sabbath Herald, de 1884. Quando Amã quis destruir o povo judeu, fez a seguinte descrição deles: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Um povo cujos costumes são diferentes e que não obedece às leis do rei, uma receita perfeita para a perseguição. Acho que, assim, um tanto diferente do que acontece conosco hoje, né? Em que você não participar de determinadas coisas é visto como algo ruim, né? Você não participar de determinados costumes é visto como algo prejudicial, né? Devemos respeitar os costumes, e muitas vezes essa frase vem com sentido assim: devemos aderir a determinados costumes, né? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagito, exaltou e pôs seu assento acima de todos os príncipes. Os servos que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que transgride os mandamentos do rei? E aí ele explica, né? Estava dizendo-lhes isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã. Então veja como é grave aqui. Para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então falava: vamos ver se pressionado ele vai manter isso, né? Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Obviamente a intenção ali de Amã não era só o respeito de Mardoqueu. Ele queria que Mardoqueu abrisse mão dos seus princípios, né? Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o pôr as mãos só em Mardoqueu. Procurou destruir a todos os judeus. Então veja a dificuldade pelas quais ele passava, e ainda assim ele se manteve leal, né? Ele preferiu ser chamado de perfeccionista, preferiu ser chamado de radical, né? Preferiu que a culpa, né, que todos começassem a culpá-lo por fazer algo que todos eles deveriam fazer. O povo vai ser destruído por sua causa? Não, o povo só será destruído se Deus assim o permitir, e isso será pela desobediência do povo e não pela sua lealdade a Deus. Leia Esther 4, de 1 a 14. Por que foi considerado apropriado para Esther, Hadassa, identificar-se como judia naquele momento? Quando Mordecai entrou em contato com Esther em busca de ajuda, ela estava casada com Assuero havia vários anos. Mas existia uma lei na Pérsia de que ninguém poderia ir diante do trono do rei sem convite expresso dele. Qualquer um que não respeitasse essa regra corria o risco de morte. Esther, sabendo disso, foi para a sala do trono, mesmo assim sem ser convidado. Com sua fé, Mordecai procurou despertar a fé de Esther. A parte central do livro está nas palavras de Mordecai: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família de seu pai, morrerão. Isso veja como o raciocínio do servo de Deus é diferente, né? Enquanto alguns poderiam dizer assim: não, Esther, poupe a sua vida e depois você continua o evangelismo. Não, ele fala assim: não, Deus vai prover um livramento de uma outra forma se não for por você, mas você vai condenar a sua vida se você se afastar de Deus nesse momento, né? Então, muitas vezes, quando você é questionado aí pelo seu ato de fé, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras, não ceda. Veja esse exemplo, né? Que eu também possa seguir esse exemplo, que nós possamos seguir e não cedermos, né? Porque veja só como o raciocínio do servo de Deus, ele busca centralizar no poder de Deus para a sua vida. Esther sabia que sem a ajuda de Deus não teria êxito. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. As minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Mordecai enviou essa informação a toda a comunidade. No 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do Palácio Real, em frente à residência do rei, que estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão.
Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Esther 4, de 1 a 11, você pode ler na sua casa. Nós vamos aqui só comentar um pouco. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então veja, ele tornou público seu descontentamento e a necessidade de arrependimento e mudança de vida, né? Vieram as servas de Esther, os camareiros fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Mandou roupas para vestir Mardoqueu. Tiraram o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Hatá, um dos camareiros, ou Atá, camareiro do rei, que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e o porquê. E aí ele explica a ela. Todos os servos do rei e povos da província bem sabem que todo homem e mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salvo o seu rei estender para ele o cetro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou responder a Esther, Hadassa, né? Não imagines no teu íntimo que por estar na casa do rei escaparás. Então ele falou, se você está com medo de morrer por ir até o rei, não ache que deixar de ir até ele vai poupar a sua vida, né? Então disse ela, né, vai, ajunta todos os judeus, né, como nós lemos. Mardoqueu fez conforme a tudo que Esther lhe ordenou. Então veja, uma situação difícil, uma situação dura, drástica. E qual é a atitude do servo de Deus? Ele permanece leal. Ele não cede, ele não baixa as normas, né? É só se ajoelhar perante a estátua e depois seguir a vida, né? Por que ser tão radical? É só ficar por 30 dias sem adorar a Deus? Qual é o problema, né? Sem mostrar publicamente que você é um servo de Deus, né? Qual é o problema disso, né? É só deixar de ir até o rei e proteger o povo. Qual é o problema disso? Poupe a sua vida. Você vai ser radical, você vai ser intolerante, né? Por que não se ajoelhar perante um governante que está ali querendo tomar o lugar de Deus na vida do povo de Israel e querendo buscar pretextos para destruir o povo, né? Por que não fazer isso? Por que não se deixar dominar por isso? Então veja, ao contrário de ser chamados radicais, as pessoas eram sempre vistas na Bíblia como os leais servos de Deus, que não baixavam a norma sobre nenhum pretexto, né? O milagre do Purim. Comentaristas ao longo dos milênios observaram que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Esse é o único livro da Bíblia em que isso ocorre. No entanto, os judeus foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles. E esse livro foi selecionado pelo povo de Deus para ser incluído no cânon da Bíblia. Somos capazes de descobrir a presença de Deus sobre a superfície do nosso dia a dia. As ações divinas podem assumir a aparência de eventos normais e naturais. E se não prestarmos muita atenção a eles, não notaremos a presença de Deus. E realmente, eventos normais e naturais podem ocorrer. Só que o caso de Esther foram eventos bastante antinaturais, né, em relação ao que acontecia ali, né? Então o que nos mostra ali é que, ao contrário de muitos do povo, Mordecai e Mardoqueu, ele buscava servir a Deus, e Hadassa também buscava servir a Deus, fosse qual fosse a circunstância, independente dos erros que eles viessem a cometer no meio do caminho. Leia Esther 9, de 1 a 12. Qual foi o resultado do esforço de Esther? O milagre do Purim assume uma forma incomum. Está escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais. A lei para destruir os judeus não foi revertida. Em vez disso, uma nova lei foi escrita, permitindo que eles se defendessem. Olha que interessante, né? E eles, obviamente, se defenderam. Além disso, veja o que mais aconteceu, como o povo operou por meio desses eventos. Os persas notaram as ações divinas em favor dos judeus. E o resultado? Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra, também em cada província, em cada cidade. Aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre eles os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. Esther 8, 16 e 17. Esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecê-lo. Os líderes do povo judeu reconheceram a obra de Deus. Sabiam? Os judeus ainda passam esses dias em ação de graça, em memória de sua libertação. Então, ao contrário de ser vistos como radicais, as pessoas perceberam que foi essa firmeza de caráter que propiciou a libertação dessas pessoas. É a nossa firmeza de caráter, a nossa firmeza na nossa pregação e não baixar a norma que vai
trazer os resultados sobrenaturais para as pessoas, para nós. Não é cedermos, né? Então, na nossa mensagem para as multidões, primeiro nós temos que nos modificar a nós mesmos, né? E não querer atrair sob qualquer pretexto, de qualquer forma. Esther 9, de 1 a 12. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13, chegou a palavra do rei, a ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles. Porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Foram os judeus que se assenhorearam dos que os odiavam. Então, ou seja, Deus reverteu isso e pela fé eles conseguiram a vitória. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos daqueles que procuravam seu mal. Ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. Olha só, então Deus agiu aqui e eles foram vitoriosos. Todos os líderes das províncias, os sátrapas, governadores e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, sua fama crescia por todas as províncias, que o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Obviamente aqui ele não usava esse engrandecimento para si, mas o seu temor a Deus era recompensado. Feriram, pois, os judeus a todos os inimigos, golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram de seus inimigos o que quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Dalia, Aridata, Farmasta, Aridai, Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Aqui nós vamos, se nós pegarmos aqui, né, Aridata, Parmasta, Aridai e Vaizata, né? Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém o despojo não estenderam na sua mão. E no mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, tua petição? Dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme o mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então, veja aqui, isso poderia ser visto por muitas pessoas também como uma atitude inconveniente, né, para dizer o mínimo. Então nós vemos que muitas vezes os servos de Deus, eles tomam atitudes rígidas, duras e permanecem leais, né, e não é isso que faz com que os verdadeiros servos de Deus rejeitem, né? Os verdadeiros servos de Deus, estando onde estiverem, no momento que forem tocados, eles vão aceitar o Evangelho. Eu não vou precisar corromper o Evangelho, fornecer um Evangelho cada vez mais prejudicado, cada vez mais destrutivo, para fazer com que as pessoas aceitem esse Evangelho. A adesão não precisa do quebrantamento das regras, né? Ore para que nessa semana Deus lhe dê coragem de compartilhar com uma das pessoas em sua lista de oração algo que Deus tenha feito com você. E comece um diário ou agenda de pequenas coisas especiais ou grandes coisas que Deus faz por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhá-las. Então, ou seja, diante da dificuldade que nós vamos enfrentar ao pregar para todos, movimentos transculturais, falar com pessoas que veem o cristianismo como algo extremamente prejudicial, que nos veem com grande ódio, precisamos da mesma fé de Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Radassa, Mardoqueu e os que se mantiveram leais a Deus durante a história. A todos sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, impõe-se nesse momento crítico a pergunta feita à rainha Esther naquela ocasião especial da história de Israel. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Ellen White, Educação, página 187. Esther era uma bela moça judia, prima de Mordecai, que a levou para sua casa depois que os pais dela morreram e a amou como se fosse filha. Deus a usou para salvar o povo judeu na terra da Pérsia. O Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres, por meio de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que ele tinha escolhido para serem seus representantes.
Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Hadassah, no caso Esther, e as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão trazendo a salvação a seu povo. Talvez não sejamos levados a situação tão crítica e saliente como o povo de Deus no tempo de Esther. Talvez. Muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem exercer parte importante em posições mais humildes. Ou seja, você não precisa ser um rei, um rainha, um presidente, uma presidente, um diretor, uma diretora de algo. Não, basta ser um servo de Deus. Qual o papel de Esther, Hadassah na corte do rei? Seria possível conciliar essa função com a fé que ela possuía? Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Essas palavras têm ecoado como exemplo de fidelidade diante da morte. Reflete que os fiéis enfrentarão nos últimos dias, quando se cumprirem as profecias de Apocalipse 13? E há situações que não devemos revelar a nossa fé? Esse pode ser o nosso caso? Essa talvez seja a principal pergunta. Há momentos em que você não vai poder revelar a sua fé, pelo menos ao menos inicialmente. Eu não sou adventista do sétimo dia. Então, isso é algo para que nós possamos refletir. Que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos despeça para nossos afazeres, nos auxilie. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.